Pronto, tá aí. Quem quiser que... Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui. Eu sou o pastor Ismael e essa tarde, mais uma vez, nos nossos estúdios, estaremos dando continuidade aos vídeos que você tem assistido, tanto no Facebook como no YouTube, e nós vamos dar continuidade àquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e sem perder nenhum tempo, nós vamos já começar a falar daquilo que Deus colocou no nosso coração nesse vídeo e que está indo ao ar para todos vocês. Antes de continuar, eu quero fazer uma coisa que queria fazer no final, mas já veio agora. Nos curta, nos veja no Facebook e assine o nosso canal no YouTube. Nós estaremos lá, tanto no Facebook como no YouTube, mas você assina o nosso canal. E o nome do nosso canal é Gracista, Canal Gracista. Você vai lá e você aciona, você assina e você vai nos ver ministrando. Então, para que a gente possa entender e a gente ficar focado no que vamos falar essa tarde, eu queria dar um título àquilo que Deus colocou no nosso coração. E o título que Deus colocou nessa mensagem, que Deus vai colocar agora, é o Evangelho de um só. E você pode perguntar, mas é um pouco vago isso? Com o passar da ministração você vai entender que realmente o que nós vamos falar hoje é o Evangelho de um só. E o que seria o Evangelho de um só? O Evangelho de um só é o Evangelho que dá certo só para uma pessoa, que prospera só uma pessoa, que faz com que só uma pessoa cresça, que faz com que só uma pessoa seja guiada pelo Espírito, que faça com que só uma pessoa entenda tudo, e a palavra de Deus não diz isso em nenhum lugar. O capítulo 4 de Efésios, e eu queria que você acompanhasse comigo, versículo 1, você que é ministro do Evangelho, há muito tempo, há pouco tempo, eu queria que você acompanhasse comigo o que está escrito no capítulo 4 de Efésios, versículo 11, para nós entendermos o versículo 11 e 12, na verdade, para que você entendesse comigo o contexto que vamos começar e o texto que vamos falar, em princípio, sobre o Evangelho de um só. E diz assim, capítulo 4 de Efésios, versículo 11 e 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O versículo 12. Querendo assim o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E o versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, queridos, em primeiro lugar, nós vemos que os 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e bispo e tantos outros nomes que podemos dar a quem está em eminência, ou quem está na frente do rebanho, é que os 5 dons ministeriais, ou qualquer outro nome que você queira dar, não é, em primeiro lugar, para aperfeiçoamento do ministro. Não é para aperfeiçoamento daquele que está em eminência. O aperfeiçoamento, os 5 dons ministeriais, é para aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, querido, o Evangelho de um só, esse título eu botei exatamente como sendo uma crítica construtiva para você, meu irmão, que até hoje tem pensado somente em você. Né? E Paulo diz que esses homens, eles são amantes de si mesmos. E nós precisamos entender que não é assim que o Evangelho da graça de Deus se manifesta. Se todos nós, ministros e ovelhas da menor até a maior, não crescermos em unidade, na estatura completa de Cristo, na estatura completa de Cristo, nós não estamos fazendo o ministério de Jesus Cristo. Ele tira homens do lago de Genezaré, do lago do Mar Vermelho, para andar com ele, para receber o nome, de deixar de ter o nome de pescador, para ter o nome de apóstolos do Cordeiro. E você, querido, que é ministro do Evangelho, que entende a graça de Deus, e se não entende, comece a entender por vias dessa mensagem, você precisa entender que a unção que está sobre a sua vida, o chamado de Deus para você, primeiramente precisa aperfeiçoar os santos. E depois que os santos estão aperfeiçoados, aí chega a sua vez. E isso não é uma troca. Todo semeador que planta, ele planta com uma convicção, ele vai colher. Mas, irmãos, essa colheita precisa vir, querido, em primeiro lugar,
para a igreja do Senhor Jesus, para os santos irmãos, para as ovelhas do Senhor. Jesus diz: quem entrar por mim, capítulo 10 de João, versículo 8, quem entrar por mim, a primeira coisa, salvar-se-á. A segunda coisa, entrará e sairá, ou seja, liberdade. E a terceira, encontrará pastagem. Se a sua unção, se a unção que está na sua vida, se o seu chamado não está fazendo isso, querido, pare hoje em nome de Jesus e comece a fazer a coisa certa. Porque o que você está fazendo para a sua vida é estabelecendo sua vida em feno, palha e madeira. E isso se queima, e isso passa. O vento vem, a chuva vem, e o fogo vem, e isso é queimada. Paulo disse que a obra de cada um será provada pelo fogo. E o dia vai declarar essa obra. Então, em nome de Jesus Cristo, se você estava fazendo isso até hoje, e todo mundo muito abaixo de você, você precisa fazer uma coisa que Jesus Cristo fez, que o apóstolo Paulo fez, e que nós estamos fazendo no nosso ministério. É que cada um cresça. É que cada um avance. E Jesus disse a coisa mais gloriosa nesse sentido. Ele disse: vocês farão maiores obras do que eu, porque eu vou para meu Pai. Queridos, se a igreja, se os membros da igreja em que você administra, que você é bispo, apóstolo, os seus liderados não estão crescendo ao ponto de passar de você, você está pregando outro evangelho. E você está negociando melhor. E depois de capítulo 4 de Efésios, para você entender melhor isso, eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo do 3, e vamos continuar lendo até uma parte que me chama a atenção. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. Sabe o que é a piedade? Sabe o que significa piedade? Andar como Jesus andou, é servir como Jesus serviu e amar como Jesus amou. Isso é piedade. O que passar disso, irmão, é segunda intenção. Versículo 4: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de lucro, de ganho. Destes, aparte-se. Versículo 6: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Você pode dizer: então você é contra o seu salário? Você é contra você ganhar bem? Não, não, irmão. Não está se falando sobre salário, sobre o pastor ter suas necessidades supridas, sobre o pastor ganhar do culto e ganhar bem. A Bíblia diz: é duplicada a honra. Eu entendo isso e creio, porque eu tenho vivido assim 20 anos da minha vida. E quero citar o versículo 17 só para corroborar essas últimas palavras que eu estou dizendo. Diz assim: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem imponham a esperança nem certeza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente... Não, deixa eu citar isso de novo para você. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então, querido, se o seu pensamento, se a sua intenção é que o seu ministério seja fonte de lucro, como nós temos visto na televisão e nos ministérios pelo Brasil afora, isso é ilegal. Isso não é bíblico.
E eu chamo a sua atenção e a atenção da igreja do Senhor em Natal e na face da terra. Isso não pode ter a nossa concordância nem a nossa associação. Nós precisamos viver o evangelho genuíno de Jesus, que diz assim: os homens privados da verdade, eles causam inveja, contendas, questões loucas, debates, ironias. E quando só você cresce, pode prestar atenção no que eu estou dizendo, por aí vem alguém que no seu ponto de vista vai lhe trair, porque não vai aguentar, porque não vai se submeter a isso, porque esse evangelho é segundo a ditadura e não a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não foi a um só. Não foi só os 5 dons ministeriais. E como salvação é preservação, perfeição, proteção, cura e vida abundante, isso é para o corpo de Cristo. E nós precisamos atentar para isso com diligência, com toda a convicção do nosso espírito, porque eu também, num dos dons ministeriais sendo chamado por Deus, eu tenho que me policiar. Eu estou falando para mim também, para que quando a igreja esteja lá rendendo os seus milhares de reais, eu não venha a cair na tentação do dinheiro, da riqueza, mas com contentamento, ou seja, com as minhas necessidades supridas, com aquilo que Deus está fazendo. Sabe por quê? Porque dentro da igreja não só sou eu que tenho chamado, nem o meu chamado é maior do que os outros. O meu chamado é igual a qualquer outro que foi chamado de 5 dons ministeriais no corpo de Cristo. E eu tenho que honrá-los. E para honrar, irmão, eu não posso pensar só em mim. Meu amado pastor, meu amado irmão em Cristo, eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar como no todo. Porque é do meio do povo que saem os homens dons, que saem os homens que têm chamado. E nós temos que investir nessas vidas. Então eu quero exortar você a essa manhã, a essa tarde, que você, em nome de Jesus, aceite a exortação em amor e comece a viver isso. Porque só você prosperando, o seu fundamento é feno, palha e madeira. E nós precisamos atentar para aquilo que Deus, em Cristo, através do apóstolo Paulo, fez. O apóstolo Paulo chamava um e outro, e a Bíblia diz que ele teve uma grande contenda com Barnabé a respeito de João Marcos. Porque João Marcos não iria acompanhá-lo nas prisões, nas fadigas, nos açoites, e ele manda que João Marcos fique lá, que João Marcos volte, e depois de 2 anos, Paulo diz: manda-me chamar João Marcos, porque me é muito útil. Então, querido, nós precisamos entender a hora de fazer com que as pessoas venham e comecem a frutificar naquilo que Deus chamou elas para fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, e se você está mantendo pessoas no seu ministério abaixo de você, como que dizendo para eles: você nunca vai chegar onde eu estou, porque foi eu que fundei, foi eu que paguei o preço, foi eu que dei a minha vida, olhe como eu estou, olhe as rugas que o tempo me deu, em nome de Jesus. Isso não é evangelho. Isso é você trazer a atenção daquele que te chamou para você mesmo. E eu e você não podemos cair nesse laço. Em nome de Jesus, acorde, olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você tem um chamado, você tem prosperidade na sua vida. E prosperidade vem quando você reconhece nos outros que eles podem passar de você. Não é chegar onde você está. Chegar onde você está já foi muito bom. Você já está gozando de coisa boa. Mas o bom é fazer pessoas irem além de você. Porque foi isso que Jesus disse: eles farão maiores obras. Mas, querido, voltando ao texto de Timóteo, para que não fique como se fosse eu que estivesse falando da minha própria psique, do meu próprio entendimento, a Bíblia diz assim, versículo 11: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foi chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Deixa eu te falar, olhando agora mais perto para você, ministro do Evangelho. Os homens que estão avançando na singularidade, ou seja, só eles crescendo, eles não são exemplos. Eles não são exemplos para nós. E eu quero agradecer a você, porque você está escutando.
Eu quero que você nos assista, eu quero que você nos acione, assine o nosso canal no YouTube e no Facebook. O canal é gracista, então em nome de Jesus, que essa mensagem possa cair no bom solo do seu coração. Ministros e ovelhas do Senhor, para que possamos fazer o Evangelho da graça de Deus avançar nesta cidade no Brasil. Amém.